Olá, meu nome é Daniel Rosso, eu sou designer multimídia e hoje eu tô aqui para reagir a trabalhos antigos meus. Eu tô um pouco nervoso, passando um pouco mal, porque tem muito tempo que eu não vasculho essas pastas. Tem coisas aqui que eu não vejo há muito tempo. Tem coisas aqui que eu acho que são bonitinhas, que pelo menos na minha cabeça eu me lembro que eram bonitinhas, mas tem coisa que eu tô um pouquinho preocupado de, depois de tanto tempo, ver de novo. Eu vou ver o que eu vou conseguir achar aqui nos meus backups. Eu tava fazendo as contas, tava criando meu site e aí eu, pra colocar, né, a gente coloca aquelas provas sociais e provas de autoridade. Tá fazendo 10 anos que eu trabalho profissionalmente com design. Como assim? Como assim trabalhar profissionalmente? Trabalhar não é profissional? Não, veja bem. Eu tenho 30 anos, desde os 20, quando eu entrei no núcleo de divulgação científica lá na UFRJ, em que eu fazia cartazes, fazia diagramação da revista científica que eles tinham lá. Foi meu primeiro trabalho realmente trabalhando numa coisa oficial, que tinha demandas, que eu recebia salário em design, porque eu já tinha trabalhado em outra coisa antes disso como auxiliar administrativo, e aí não faz parte, não tem nada a ver. Apesar de que eu fazia umas planilhas bem bonitinhas, então tinha design também. Mas por que eu tô falando de trabalhar profissionalmente? Porque desde que eu tinha, sei lá, eu não vou saber precisar exatamente muito bem, mas desde que eu tinha, sei lá, 10, 11 anos, eu já tava criando coisas que podiam ser tratadas como design, talvez. Primeiro que eu já usava, eu comecei a aprender Photoshop nessa época para fazer uma coisa. Deixa eu ver se eu vou encontrar um exemplo disso. Deixa eu ver aqui. Era uma coisa chamada User Bars. Olha, isso aqui. Deixa eu trocar pra cá. Era isso daqui. Deixa eu abrir grande aqui. Isso aqui foi a primeira vez que eu usei o Photoshop, que eu baixei, piratão, obviamente, que eu baixei Photoshop 7. Foi porque eu queria criar esse negócio aqui que era User Bar, que eram umas barrinhas para você colocar na assinatura de fórum. O que é fórum hoje em dia? Se você sabe o que é fórum, pode dar entrada no INSS, gente. Era um fórum de discussão sobre, na época, era sobre Sonic, enfim, né? Tô até com a camisa... vai aparecer direito, mas a clássica camisa, eu tô falando longe do microfone, mas é a clássica camisa do Sonic, Harry Potter, Obama. Enfim, então lá por 2000 isso aqui devia ser 2005 para 6, talvez um pouco mais, 6, 7, 2006, 7, não sei. Eu tava vendo tutorial de Photoshop para poder criar. Eu lembro direitinho de eu de eu aprendendo como é que criava essa texturinha aqui para poder aplicar na barra, baixando essa fontezinha. Ai, gente, momentos de uma internet mais simples, coisas tão mais simples, mas que sempre tempos que não voltam mais. Enfim, então a partir daí foi a primeira vez que eu usei Photoshop, que eu comecei a trabalhar com Photoshop, que eu trabalhar no sentido de fuçar e de tentar criar coisas no Photoshop. Dali eu tentei criar site pra mim, sobre Sonic, obviamente. Eu tentei... Teve uma época que eu era meio game designer, mas aí a programação começou a ficar um pouco complicada demais, porque eu tenho um probleminha com matemática, então pra mim ficou um pouco impossível. Enfim, tô contando um pouco aí da minha história, como é que eu comecei, pra dizer que tem 20 anos de bagagem aí. Agora que eu fiz essa conta, que eu parei pra pensar que tem vamos botar 18, 19 anos que eu comecei a criar, a manipular imagens digitalmente. Vamos colocar assim, que ainda não era design, porque design demanda um projeto, mas isso já é uma outra história. Não sei o quanto de coisa que eu tenho aqui atualmente nos backups que eu tenho hoje em dia, porque eu já perdi muita coisa, de HDs que queimaram e coisas que eu apaguei porque era burro. Não apague suas coisas, a sua história, né? Hoje em dia, na época era um pouco mais complicado, não tinha nuvem, não tinha essas coisas, né? Hoje em dia você não tem por que perder os seus os itens e, enfim, as coisas. Então, a pasta mais antiga que eu tenho no meu drive, isso aqui me dá um pouco de nervoso. Não vou estar mentindo pra vocês, não. Então, deixa eu botar aqui. Essa é a minha pasta, que na época eu assinava como Nuck Productions. Eu vou abrir aqui, vocês vão ver. Deixa eu já botar as thumbnails aqui, ó. Tem até o PSD aqui ainda, mas aqui, ó. Essa daqui já é abriu do outro lado. Peraí, deixa eu puxar pra cá. Nossa, isso aqui já era bonito. Isso aqui é bonito até hoje. Esse era meu nickname. Nessa época as pessoas usavam nickname, não era nome de usuário, e as pessoas não usavam o nome delas de verdade, né? Porque houve um tempo na internet que a gente tinha medo, sabe? De divulgar nossa identidade, porque podiam roubar a gente, podiam sequestrar a gente. Hoje a gente faz tudo tranquilamente na internet, né? Que loucura. Enfim, essa daqui já tá boazinha.
Mesmo porque essa daqui já foi a 4ª versão dessa daqui. A abertura tava em sequência PNG, que eu não exportei nem em vídeo, porque o vídeo era muito pesado. Será que eu consigo? Ó, olha só que bacana. Isso aqui já é After Effects. Deixa eu carregar. Aqui eu já tava... Ih, eu já tava voando já, fazendo animação no After. De que ano que tá isso aqui? Aqui tá 2021, mas é porque foi quando eu baixei esse backup aqui. Eu acho que eu não tenho mais a data original. Tô com vontade de que é 2021, mas é bem anterior. É pra 2012, 11, alguma coisa assim, eu acho. Ó, o documento... Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é de 2012. 2012, é dessa época. Então isso aqui já é avançado. Eu já tava começando a usar After Effects. Tava no último ano do ensino médio, 2012. Teve a época do Cesta de Lixo. Quem aí é das antigas, meus amigos, colegas queridos, Cesta de Lixo não foi o meu primeiro canal. Meu primeiro canal foi esse, Nuke Productions, que tem um vídeo, que é o primeiro vídeo que eu postei na internet. Esse vai ter... Nossa, agora que eu lembrei, eu tenho uma vinheta. Ah, eu já sei onde é que tá. Tá no YouTube. Então, aqui tem o meu primeiro canal no YouTube, que eu subi várias coisas sem a intenção de me tornar criador de conteúdo. É realmente depósito de vídeos. Está tudo como privado, vocês não vão conseguir acessar essas coisas. Não adianta tentar, só vocês me hackearem, por favor, não me hackeiem, eu imploro. E aqui tem... Ai, meu Deus do céu. Esse aqui, essa criatura fantasmagórica aqui, 21 de dezembro de 2010, tem 14 anos desse vídeo. Foi o primeiro vídeo que eu postei no YouTube com a intenção de me tornar um criador de conteúdo. Nessa época eu acho que nem se falava isso, no máximo se falava em YouTuber, eu não sei, não me lembro, que chamava Olá Internauta, por causa daquele vídeo da Dilma. Ai, eu vou morrer. O vídeo que a Dilma fala, primeiro eu quero... Deixa eu abrir esse... Eu vou exemplificar, né? Já que eu tô aqui. Aqui, ó. Isso aqui é ouro. Peraí que eu quero escutar, que eu não tô escutando. Primeiro eu queria cumprimentar os internautas. Oi, internautas. No governo Lula... Isso é maravilhoso. Primeiro eu queria cumprimentar os internautas. Oi, internautas. Não, isso aqui mudou a química do meu cérebro na época. Aí eu criei um canal que aí o negócio o mote do canal, porque na época era, né, você tinha que ter aquela frasezinha de início, então a minha frase ia ser Olá, internauta. 2010, gente. Então esse aqui foi o primeiro vídeo que eu postei. É um vídeo de fato que eu tô falando sobre... Eu tô falando sobre final de ano. Olha a autodepreciação. Primeiro vídeo, tentem assistir sem vomitar. Que legal. Muito engraçado. Eu não assisto esse vídeo por nada nesse mundo. Eu nunca assisti, sei lá, desde... Tem mais de 10 anos que eu não vejo esse vídeo. Eu me recuso a assistir, eu não consigo. Eu lembro que tem uma vinhetinha, Olá Internauta, mas eu não clico, não adianta. Eu jurei que eu só ia assistir esse vídeo, fazer um react desse vídeo quando, sei lá, na época, sei lá, se eu fizesse 1 milhão, 1 milhão é muito, né? Sei lá, se chegasse 10 mil inscritos, aí eu ia fazer um react desse vídeo. Então, sei lá, só se, eu não sei. Vamos botar aqui, se eu chegar em 10 mil inscritos com esse canal aqui, eu faço um react desse vídeo. Pronto, vou botar aqui na internet já. Aí eu posso passar por essa humilhação. Morro de vergonha, não tenho a menor condição, só para a imagem. Enfim, mas o importante, esse daqui dá pra ver. Deixa eu botar aqui essa foi a primeira que eu fiz. A primeira vinheta que eu fiz. Eu acho que eu fiz no Movie Maker, nessa época aqui. Isso aqui é há 13 anos. É porque eu não fez 14 ainda. Tá vendo? Tem um áudio aqui do Nossa, o meu usuário do Twitter. Nem existe mais Twitter. Dolorido, tá? Aí tem essa aqui que é mais recente, já foi 2012, já é ainda antes dessa outra, mas já tá na identidade visual. Eu já tava numa outra era. Não tem som, é só ela jogar pra cá, jogar pra lá. Essa aqui já foi After. Tem, como é que chama? Motion Blur. Essa aqui já foi no After. Aí tem os outros vídeos que eu editei, são uns coisinhas pra um amigo meu que criou esse jogo. Então tem esses outros vídeos que estavam aqui. Deixa eu voltar pra cá, porque esse foi o primeiro canal que eu criei, que eu só postei esse vídeo. E aí o segundo eu acho que foi esse aqui, foi o que eu criei antes.
O melhor do pior. Que eu ia fazer com um amigo meu, com o Antônio. Era esse? Porque teve uma coisa dessa. Porque isso aqui ainda é 2014, 2013, ou não. Ou esse aqui era meu sozinho. Tinha um canal que eu ia fazer com o Antônio. O Antônio, você tá assistindo, a gente ia fazer um canal. Você lembra disso? Você lembra qual era? Eu não me lembro. Nunca fizemos nada. Tem uma... tem abertura com música em vídeo aqui. Vamos clicar? Ai, jeito aí. Vamos clicar. Ai, tá alto. Esse aqui tá bonitinho. Tá bonitinho. Tem uma coisa tridimensional. Olha, tá bonitinho, né? Esse aqui tava legal. Nossa, eu me lembro disso aqui que eu fazia. Eu tenho o quadro que fica aqui, que era o quadro que eu usava nessa época, que eu fiz essa coisa aqui. Olha, eu tinha conceito, porque como era o melhor do pior, então tinha uma seta pra cima e uma seta pra baixo. Mas ela ficava rodando, porque o de cima sobe, de baixo desce, sei lá. Eu quero as coisas ruins. Cadê as coisas ruins? Aqui eu já tava fazendo coisa mais ou menos direita. O que é o Divertix aqui, gente? Nossa, o que era isso? Hashtag melhor que o Divertix. Cabeça da pessoa. Tinha um encerramento. O encerramento tava no after, mas aí eu não sei se eu cheguei a fazer. Tinha roteiro. Gente, que quantidade de roteiro. O que é isso? Eu sei que esse canal, eu não sei se eu apaguei, porque eu não tenho essa conta. Eu não sei. Eu sei que eu cheguei a fazer 2 vídeos pra esse aqui. Eu lembro que eu fiz esse vídeo do espelho, que era um efeito daquele de clone, que aí você grava o espelho falando com você. Eu lembro disso. Jamais vou clicar aqui pra ver qual que era o roteiro, porque eu não me lembro como é que era o vídeo. E tinha um outro, acho que eu gravei um vídeo de apresentação, sei lá, uma coisa assim. Talvez foi o segundo canal. Aí o terceiro, que esse já veio aí. Quem se lembra, quem é das antigas, o Cesta de Lixo foi uma coisa aqui, ó. Você vê que tem identidade de 2015, 2016, 17. Aqui, ó, a arte do canal. Acho que essa foi a primeira. Olha só. Não, essa aqui já não é a primeira, não. Vlogs. Aqui, ó, o clone de novo. Tinha gameplay. Isso aqui já é um pouquinho depois. Não foi o primeiro momento, eu acho, não. Eu já comecei com tudo isso. Mas tá vendo que já os quadros já tinham identidade visual. Isso aqui eu fiz uma animação que nunca foi pra frente. Eu não sei se eu vou achar ela aqui. Né? Os quadros já tinham identidade. Eu amo até hoje isso aqui do Desinforme. Eu cheguei a usar recentemente no outro canal que eu tentei ressuscitar. Deixa eu ver. A arte 2. 2015. Então no Log Update. Isso aqui eu só fiz uma vez, esse quadro. Aqui eu já tinha uma confiançazinha no que eu fazia. Eu gostava do que eu tava fazendo já. Qual a diferença dessa pra outra? Imagens comemorativas. Olha só, 10 inscritos. Mas então essa foi a primeira identidade do Cesta de Lixo, que era essa coisa meio Avenida Brasil. Eu nem sei se já tinha passado a Avenida Brasil. Já tinha sim, em 2015 já tinha passado a Avenida Brasil. Essas bolotas ficavam andando. Tem essa vinheta também. Onde é que ela tá? Aqui, a abertura final. Essa daqui eu lembro. Legal. Olha só. Nossa, tinha todo um negócio. Todo um negócio. Tá vendo as luzinhas andando? Isso aqui era bom. Eu mesmo elogiando meu próprio trabalho. Mas sabe qual que é a diferença dessa época? Essa época eu tinha tempo pra parar e fazer uma besteira que não ia dar em nada. Não deu em nada. Mas era divertido, eu gostava e me preparou pro que eu faço hoje. Porque se hoje eu tô aqui gravando um vídeo com mais desenvoltura, é porque eu passei por isso aqui em 2010, em 2014, 2015. Aí tem o do Desinforme, não vai ter a abertura aqui, mas eu sei que tem porque recentemente eu remasterizei essa vinheta do Desinforme. Eu acho ela aqui daqui a pouco. A do Insere também. Esse daqui foi um quadro que eu fiz muito, que era review de seriado, de episódios. Eu fazia semanalmente, mais ou menos semanalmente. É legal porque teve essa primeira versão e aí já teve a atualização. Essa aqui foi 2015 provavelmente, aí já teve a versão 2016 que já era atualizada, porque eu mudei a identidade visual do canal, mas era a mesma ideia. Quem sabe a referência aqui, ó. Essa era a referência, claramente. Aqui, então... Aqui, ó, essa parte aqui. Não sei se ficou claro. Talvez não esteja muito claro, mas foi isso. Eu não sei se tem um loop, porque essa daqui eu deixava o monitor do computador com essa vinheta aqui passando enquanto eu gravava o vídeo. Então ficava essa coisa já tinha uma identidade visual. Mas aqui tá bom. É porque eu queria coisas mais antigas que isso, mas eu não tenho os backups.
A vinheta do Rosso Joga Jogos é um evento. Ela é ótima até hoje. Qual a diferença da abertura de 2015? Vamos ver qual a diferença dessas vinhetas. Vou fazer um vídeo de compilado das versões. Ah, eu acho que muda o logo. O logo do Cesta de Lixo. Ah, e essa não tinha o finalzinho. É a versão 2. Eu acho que essa tem o finalzinho, porque tem um diziam. A música vai até o final. Nossa, isso aqui era bom, cara. Se eu tivesse continuado fazendo os vídeos, poderia ter dado melhor ainda. Aí eu acho que essa versão aqui só muda o logo do CG Lixo que eu atualizei. Mas é a mesma coisa. Aí tem a atualização das identidades, ali já tá um pouco diferente. Essa daqui eu nunca usei. Foi meio de transição. A que ficou oficialmente 2015 foi essa. Essa daqui não é muito boa, não. Essa aqui é uma coisa meio encontro. Ó, review de Agents of Shield toda semana. Quem aí é dessa época? Quem assiste Agents of Shield? Quem aí assiste Dona Xepa? Deixa eu ver essa outra versão aqui. Essa aqui era muito colorida. Agent Carter. Nossa, isso aqui, vermelho em cima. Aqui, ó. Isso aqui já tem um exemplo aqui pra gente. O amarelo em cima do vermelho dá contraste. O vermelho em cima do amarelo com uma foto no fundo ainda já ficou complicada. Ainda tem uma sombrinha, gente, porque eu jurei que ia melhorar a leitura se tivesse uma sombra. Sinceramente, né? Isso aqui também, eu jurei que tava fazendo um puta tratamento na imagem. Primeiro essa careta, né? Mas eu jurei que tava fazendo um puto tratamento na imagem pra deixar ela integrada com o amarelo. Aqui parece que eu entrei na câmera de criogenia, porque eu tava jurando que eu tava integrando a foto com a iluminação, como se tivesse uma iluminação azul. Aí tem aqui o logo dessa época. Parando pra pensar que o original era melhor. Aqui já é 2016, já entra numa era mais clean, né? É o mesmo logo, mas já, apesar desse roxo, tá meio um pouco dolorido. Tem as thumbnails aqui, mas é tudo o PSD. Olha, teve um avatar de Olimpíada. Certamente eu poderia ser processado pelo Comitê Olímpico por usar os anéis olímpicos, né? Porque não pode. Essa aqui foi a arte do canal. Essa época aqui tudo foi meio mais ou menos. Eu não tava com o mesmo foco que eu tava já no de nós às vezes, né? Você sabe. Não tava com o mesmo foco de 2014 pra 15. Aí 2017 foi que eu tentei dar o reboot. Essa identidade aqui é boa. Essa aqui eu trabalhei. Tentei fazer Instagram. Essa aqui teve um empenho. Não veio aí. Eu fiz, acho que essas 4 thumbs aqui são os 4 vídeos que eu fiz. Mas a identidade era essa aqui. Já tinha dado uma evoluída na marca, né? Era interessante. Já tinha o negócio do balãozinho. Aqui a Quake. Tinha aqui os personagens legais que eu gosto. Aí tem um Faustão em algum lugar aqui. Onde é que tá o Faustão? Eu juro que tem um Faustão aqui. Aqui o Faustão. Do ladinho da Quake. Mas aí aqui as coisas já eram mais bonitinhas, eu já tava com mais confiança, já tava trabalhando já há algum tempo, né? Algumas decisões eu não tomaria hoje, muito provavelmente, mas tinha uma outra consciência, uma outra questão de contraste, de aplicação mesmo desse fundo, assim, de tentando fazer uma textura mais interessante, não só o chapadão de cor, o que demonstrava que eu não sabia muito o que fazer, como preencher uma peça, né? Então eu ficava só tentando replicar coisas e ficava só meio estranho. Esse tratamento aqui também foi aquela época do Spotify, tinha essa coisa do outono, mas isso aqui realmente... Mas a gente tem que passar por essas coisas para saber o que não fazer. Esse canal tá no ar, esses vídeos ainda estão no ar, mas em cima dele eu fiz o rebranding para Rosso e eu não uso mais não tenho usado a marca Cesta de Lixo, porque ela tá sempre aqui, ó, no cantinho aqui da cabeça, para eu reaproveitar ela para alguma coisa, então nunca se sabe. O que é jornal ficcional? Não me lembro, não sei qual foi a minha intenção com isso. Parece a fonte do Sonic, é a fonte do Sonic. Tem aquela textura da Zuzebara aqui no fundo. As referências. Eu acho que isso é antes do Cesta de Lixo, eu não sei, eu não me lembro. Já tinha a vinheta, enfim. Isso aqui foi no outro vídeo que eu editei, isso aqui é melhor. Isso aqui foi um vídeo que tá aqui no YouTube, cadê? Aqui, foi um trabalho de história. Essa aqui eu tenho um pouco de vergonha de ouvir. Eu não vou escutar não, porque eu narrei. É um trabalho de história, você tinha que escolher um
Aqui, ó. Projeto Locais de Memória, Locais de História. 2012. Por que tem Gangnam Style no negócio? Enfim, 2012, né, gente? E aí eu fiz o vídeo porque ficou tipo uma exposição, ficava o vídeo lá passando, a gente ficava explicando as coisas, e aí tinha que escolher um local e, enfim, a memória, ontem, hoje, aí eu contei a história do shopping, que baita lugar que eu resolvi escolher, né? Mas é porque tinha que escolher, se não me engano, tinha que escolher um lugar onde você passava frequentemente, eu passava sempre na frente, sei lá. Aí fui lá, gravei vídeo lá, e aí tem umas animações. Acho que é porque tinha reformado. Enfim, aí tem toda a lógica da coisa do cinema. Vamos ver quais os filmes que estavam passando. O Hobbit, Os Penetras. Que é isso? Que é isso? Não consigo nem ver, tá tão... Não consigo ver. Você reconhece que pôster é esse aqui? Coloca nos comentários. 007 Skyfall. Aqui eu não sei o que é o nome da máfia. Detona Ralph, o primeiro Detona Ralph, olha só. Enfim. Coisas de cinema de rua, enfim. Aí eu fiz a animação explicando algumas coisas. Foi por isso, porque eu tava passando o clipe de Gangnam Style numa das televisões e eu coloquei como encerramento. Porque era engraçadinho, eu tenho essa mania, sabe? Tem essa mania. Aí meu jeitinho, dizia assim, meio engraçadinho. Aí eu não consigo. Então esse foi um que eu fiz também, é de 2012. Se a gente vier aqui pra essa época aqui que eu já tava como rosto. Primeiro foi design e motion, porque eu ia me especializar em trabalho de motion. Era meu objetivo, depois que eu entrei na faculdade, eu peguei várias matérias de vídeo, de motion. O meu negócio era vídeo. Eu vim parar em social media por um acidente. Foram os trabalhos que foram aparecendo, eu fui pegando. Enfim, a gente vai fazendo o que dá pra fazer, né? A gente tem que pagar as contas e foram os trabalhos que foram aparecendo, então foi o que eu fui fazendo. Então, por isso que hoje eu tô bem mais nessa questão de social media, né? De redes sociais, e hoje em dia me especializando mais. Foi assim que foi acontecendo. Isso aqui foi um dos primeiros freelas que eu peguei. Na verdade, o primeiro freela que eu peguei foi um freela que eu herdei, que foi o da Faceit, que era uma marca de batom vegano, né? Elas eram especializadas em batom vegano. E eu herdei esse freela da minha ex-chefe, Natasha. Se por acaso você estiver vendo esse vídeo, um beijo pra você. Ela não é a Luísa, mas ela está no Canadá. Que engraçado. Herdei esse freela dela, então, e aí meio que foi o primeiro, que foi uma época que eu tava fazendo transição. Eu tinha entrado numa empresa, na Neomind. Isso aqui já é a partir de 2016. Eu entrei nessa empresa Neomind como estagiário de vídeo, exatamente a vaga que eu entrei. E aí lá dentro teve umas reorganizações e eu fui assumindo mais funções de design, até que teve a reorganização geral da empresa e eu passei a trabalhar como freela, tanto para eles quanto... E aí comecei a pegar outros clientes, indicações que vieram deles, e aí uma dessas foi a Faceit, que a Natasha me passou porque ela não tava conseguindo mais atender. Aí eu herdei muito da comunicação que já existia, que já era mais ou menos o que a Natasha já fazia, que já era o que elas gostavam. Eram coisas meio simples assim, era um design bem simples. Tinha algumas montagens, né? Aqui o coelhinho segurando o batom, essa fonte, que eu não vou lembrar agora qual que era. Tinha bastante variação de pesos, então dava pra brincar de vários modos, usando só uma fonte, uma família tipográfica. A secura, minha voz já tá indo embora. Tinha alguns vídeos simplesinhos. Aqui é contra teste em animal, né? Porque como era uma marca vegana, batia muito nessa tecla. Aqui tá 2018, né? Então eu acho que foi... Eu não lembro se foi a partir desse ano que eu peguei ou se foi depois. Aqui foi uma das ideias que elas me passaram, né? Que elas não queriam... Fazia Black Friday, mas era uma Black Friday sem ser Black Friday. Então tinha muito dessa, né? Eu trabalhava com pouco material. Às vezes algumas fotos de clientes e isso aqui foi no caso do time do pessoal que trabalhava na Faceit. Alguns eventos, e aí tinha algumas fotos para trabalhar. Mas basicamente, deixa eu abrir uma outra aqui, vocês vão ver que eu tinha essas imagens dos batons, eram essas, e o resto
boa sorte. Tinha essa coisa também da integração dessas imagens de ilustração científica integrada com texto, que dá um efeito super legal. Nada foi ideia minha, foi tudo criação da Natasha, porque eu só segui fazendo o que ela já fazia. Que a partir dali, com o passar dos anos, porque eu trabalhei aqui com a Faceit, eu acho que chegou a ser por uns 2 anos. Você vê aqui que tem meses e meses e meses, até repetido aqui. 2019, 2020, 2021. Deixa eu ver aqui dos últimos que a gente fez. Esse aqui já tava encerrando, já tava tendo a queima de estoque. Tinha as imagens das boquinhas também. Essas boquinhas me atormentaram a minha vida inteira, ter que ficar olhando pra essas boquinhas e fazer. Era muito legal, eu gostava de fazer esses efeitos aqui assim de arco, né? Porque tinha as várias cores dos batons, era bacana, mas a partir do momento que você ficava vendo muito as mesmas coisas e vê aí que foram 2, 3 anos com basicamente os mesmos materiais e toda semana bolando junto com as necessidades delas, né? Elas passavam o que elas queriam comunicar e eu criava em cima disso essas imagens para as redes sociais. Aqui as boquinhas. Então eu sonhei com essas bocas aqui, me atormentando, voando, porque eram as bocas que ficavam voando. Teve essa marca aqui também, que aí também já foi vídeo. Deixa eu ver aqui. Pro story, esse daqui eu não me lembro. Tinha um sonzinho também. Esse aqui foi legal. Esse aqui é bonitinho. Tinha as texturas, que eu acho que as padronagens, que se não me engano eram dessa coleção. Criação desse vídeo em cima disso. Deixa eu ver esse outro aqui. Qual é a diferença? Eu acho que o outro tava mudando a cor do círculo, não lembro. Enfim, que eu fiz alguns vídeos para eles também de lançamentos e enfim. Estação Prosperidade já foi uma cliente que eu atendi já mais recentemente, que eu também fiz o Instagram dela por mais de 1 ano. Eu já tô vendo as coisas aqui meio sem ordem cronológica, mas é só pra ver, dá pra ver mais ou menos a evolução daquela primeira marca de Nuck Productions até chegar aqui, né? Aqui já com lógica de rede social, né? Já é um Instagram mais próximo do que a gente vê hoje, né? Já tem... enfim, então... Mas o meu objetivo com esse vídeo, eu achei que eu ia achar coisas mais antigas aqui. Fiquei um pouco frustrado, mas são backups que eu já não tenho mais. Exceto aquele vídeo lá do YouTube que eu não vou assistir. Se esse canal chegar em 100 mil inscritos, eu tinha falado 10 mil, mas é 100 mil. Quando ganha a placa, né? Se esse canal aqui chegar em 100 mil inscritos, eu faço um react na comemoração de 100 mil inscritos e eu assisto aquele vídeo aqui. Foi o primeiro vídeo que eu criei na internet com o intuito de ser youtuber. Apesar do assunto já não ser mais o mesmo, né? Faria sentido. Então, trabalhem pra isso. É com vocês, de compartilhar, de fazer esses vídeos chegar em mais gente. Eu nunca sei como encerrar um vídeo, mas enfim, aqui na descrição tem um link do meu Instagram que vai ter conteúdo quase diariamente, principalmente nos stories. Nos stories tem quase todo dia realmente. Se você quiser aprender mais sobre como ter um visual melhor no seu negócio, no seu Instagram, para te ajudar a atingir melhor os seus objetivos. E se inscreva aqui no canal também pra gente continuar conversando sobre criação de conteúdo, sobre design, sobre empreendedorismo, sobre essas coisas todas. Segue no Blue Sky, porque não? Eu não falo tanto sobre o trabalho lá, mas se você quiser ver uns memes engraçados, eu tô compartilhando lá com certeza. É isso, muito obrigado. Terça-feira eu tô de volta.